Minha família saiu da Sardenha para o Brasil migrada, ou seja, vieram em busca de uma vida melhor. Mas para mim era tudo uma euforia, eu ia sair dali, eu ia conhecer outros lugares, então o meu coração batia muito forte, na verdade. Quando a gente chegou no Rio, isso era entardecer, e o Cristo Redentor estava iluminado, eu achei que o Cristo Redentor era um anjo. Gritei, mamma, un angelo, mamma, guarda, un angelo! Eu era uma garota de 8 anos, então tudo foi novidade, desde a viagem. Até a língua que eu não falava, uma palavra de português. A primeira palavra que eu aprendi em português foi vamos brincar? E daí eu tive que me esforçar muito para aprender, né? Porque eu tive que voltar para o primeiro ano primário. A gente foi morar em Jacarepaguá. Nessa época eu já estava terminando o ginásio quase, então eu tinha um grupo de amigas muito grande. Então a gente leu no jornal que havia um concurso de quadrilhas da roça. Ganhamos o primeiro ano, concorremos no segundo ano, ganhamos, concorremos no terceiro ano e ganhamos. E aí saiu uma foto minha no jornal, o cara me comparando a Ieda Maria Vargas, que também com uma flor no cabelo teria conquistado Porori, Parará, aquela coisa toda. E daí eu não parei mais, começou o concurso de Miss Objetiva, depois a TV Rio, na época, me contratou para fazer um programa de criança. Eu fui contratada exclusiva da Macaneri, só para fazer todas as grandes campanhas publicitárias. E daí começaram a pintar os convites para fazer cinema. E daí eu fui convidada por uma empresa americana que estava fazendo um filme no Rio com a Jane Mansfield, que foi Las Vegas à noite. Então eles me convidaram para fazer uma dança atrás de um biombo, que aparecia só a minha silhueta dançando. E nessa filmagem estava presente o Vitor Lima, um diretor daqui brasileiro que trabalhava na Herbert Richard. Então ele me contratou logo para fazer 3 filmes. O primeiro foi Patas Assassinas, o segundo foi o Paraíba, Vida e Morte de um Bandido, e o terceiro foi 007,5 no Carnaval. Paraíba. O que foi, Angelina? Pensou que não te encontrasse mais? Escuta, Paraíba, eu não... Cala a boca! Tu sabe o que eu faço com um traidor, não sabe? Não, Paraíba! A carreira continuando, eu fiz o primeiro... fazia tudo ao mesmo tempo, teatro, televisão, etc. E o Carlos Machado, claro, ele era muito atento, uma pessoa muito ligada, mandou me chamar. Ele olhou para mim e falou assim, olha, garota, você é muito baixa para o meu padrão de show. Eu tenho 1,65 m, ele só contratava mulher de 1,70 m, né? Para cima. Ele falou, mas você tem o palmo de rosto mais bonito que eu já vi, então você está contratada. Ele falou, você vai estrelar logo o primeiro show que vai se chamar Rio de 400 Janeiros, que foi quando o Rio de Janeiro fez 400 anos. E eu fazia uma turista que vinha para o Rio de Janeiro, e o Fernando Lebes é que me mostrava todo o Rio de Janeiro, todo o folclore brasileiro, desde Debré até o samba, tudo. Eu vinha com uma mini saia bem justinha, um blazer todo xadrezinho, botinha preta, chapeuzinho preto e vinha cantando igual a Rita Pavone. Perché alla domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita. Perché alcuna volta non ci porti pure a me, chissà, chissà. Eu precisava encontrar uma atriz que tivesse o perfil do personagem escrito pelo Inácio. Fiz uma pesquisa de elenco em São Paulo e terminei vindo para o Rio de Janeiro em busca
de uma atriz aqui do Rio. Por sorte, eu tinha uma amizade na época com o Grande Otelo. E o Otelo foi que me indicou a Rossana. Mas esse era um papel de protagonista, era um papel principal do filme. E eu escolhi a Rossana porque ela se encaixava perfeitamente dentro do perfil desse personagem, que é um personagem ingênuo, que nasce num bairro periférico de São Paulo e aos poucos penetra assim pela vida do showbiz e chega a desenvolver uma carreira dentro do filme. Ela provoca, ela é uma atração, ela atrai os homens e ao mesmo tempo é utilizada. Esse é o processo que acontece dentro do filme. E o filme tem um ponto de vista crítico em relação a esse mundo, não é, que utiliza as pessoas, né? Bebel é uma garota propaganda que, na verdade, o nome original é Bebel que a cidade comeu, do Luiz Inácio Loyola. E ela é uma garota propaganda que ela é usada pela mídia. É tipo a modelo que é usada pela mídia e depois jogada fora, como mais ou menos acontece sempre, né? No filme Bebel, Garota Propaganda, de 1968, são 40 anos, eu fazia o publicitário, o cara que bola a campanha para o lançamento do sabonete Love. E eu cantava uma música que é assim, que era até composição do Carlos Imperial, que era Love, Love, Love Sabonete, Love, Love, Love Sabonete, Love, Love, Love Sabonete. Então, tinha que aparecer minhas costas todas nuas. Então o Capovilla não queria que eu tivesse com sutiã nem nada. Eu não topei de jeito nenhum, então tiveram que colar um sutiã com a fita adesiva, né, que é pau para toda obra em cinema, né? O Geraldo Del Rey, que era o partner, né, ele depois da cena, ele me chamou de um lado e ele falou assim: ô Rossana, nunca esqueci essas palavras do Geraldo. Se você pretende fazer carreira e você tem talento, ele falou, esquece esse negócio. Quando você pega um personagem, você tem que se entregar a esse personagem. Você tem que emprestar o teu corpo a esse personagem. E se a personagem está nua, você tem que estar nua. Porque não é a Rossana, é a personagem. E foi um toque muito inteligente do Geraldo. Paulo José, com Geraldo Del Rey, tem a Joana Fon. Olha, tinha uma equipe da pesada trabalhando com ela. E ela, novata na brincadeira, se saiu muito bem. Aliás, ela sempre teve muita boa vontade, muita vontade de vencer. Ela gosta de cinema, tanto que ela se tornou realmente uma grande produtora de cinema. Fez vários filmes como produtora, além de fazer muitos papéis no cinema. Acho que o filme ele deu a Rossana uma, vamos dizer assim, uma notoriedade. Ela entrou realmente no caminho, né, da produção cinematográfica, se tornou uma produtora e que está no mercado como uma produtora, como uma empresária interessante. Inclusive, ela incentiva o Festival de Natal, o Festival de Cinema, e eu estive lá o ano passado, até fui homenageado. Então, a gente sempre tem esse contato. E ela sempre rindo e sempre com muita alegria e fazendo as coisas acontecerem. Trabalhar com a Rossana foi muito tranquilo. Ela é uma pessoa muito gentil, ela é obediente em relação ao trabalho, não deu o mínimo trabalho para mim, quer dizer, ao contrário, eu passava as ideias e ela foi perfeita dentro do processo de trabalho. Quelé do Pajeú, o Anselmo fez teste lá na casa do Dr. Roberto Marinho e ele contava depois para mim que quando ele me viu entrar, ele falou assim, é essa, não tem outra. Quelé é o único filme brasileiro em 70mm e o Brasil não tem nem cópia desse filme. Não dá para entender, né, um país tão sem memória, né? A história do filme é o Tarcísio, é o Quelé do Pajeú, e o Jesse faz o bandido, a Elisângela faz a garota, e o que acontece é que o bandido curra a Elisângela, né?
Então o Quelé sai atrás do bandido para, sei lá, para matar, vingança. E a do Carmo vai atrás dele. Que ela, quando vê, ela diz assim, esse é o homem que eu quero, não é outro. Que ele passa pela fazenda que ela mora, né? E ela vai atrás dele. E ele não quer tocar na do Carmo, porque ele achava que estaria fazendo a mesma coisa que o bandido fez com a irmã dele. Só que a do Carmo é outra cabeça. É ela que seduz o Quelé. Olha, o Walter era uma pessoa super, hiper inteligente, um cineasta que entendia desde a luz até o decor. E eu aprendi mais coisas com o Walter. Tinha uma cena que eu tinha que chorar, mas era um choro que vinha daqui de dentro. Não era um choro de escândalo, de descabelar. Era um choro da alma, do íntimo da pessoa. Então ele diz assim, Rossana, começa devagarinho, como se você estivesse gemendo. Deixa que o sofrimento venha de dentro de você. E como nessa época os filmes eram dublados, ele, fora de cena, começou a falar coisas da minha família, começou a apelar, dizer que vai que teu pai agora vê outro filme teu, não quer te receber nunca mais, porque ele sabia que a família era muito importante para mim. Então ele apelava para aquilo que me dava mais sofrimento, para conseguir o resultado que ele queria em cena. Mas ficava belíssimo. Então a Rossana, a gente pode se vangloriar e dizer que ela é uma das grandes representantes das artes cinematográficas, do celuloide brasileiro. Mais do que o símbolo sexual, a sua capacidade, a sua volúpia com o cinema, ela representou durante anos o símbolo sexual do brasileiro. Eu acho que o que deu início a essa fase assim mais erótica foi o Memórias do Gigolô, do Alberto de Pieralise dirigiu. Aquele cachorro deixou de propósito a porta aberta para que eu visse que ele ia despir Lu. Cão. 1000 vezes cão. Ô garoto, você já viu demais. Fecha essa porta. Depois veio o Marido Ceia como uma Jardim Sem Flores, Quando as Mulheres Querem Provas, até Luciula de José de Alencar, que é maravilhoso o filme, mas tem a parte erótica. Porque na época, se você não colocasse a mulher que todo mundo cobiçava, nua na tela, você não fazia público, essa que é a verdade. Então, o apelo para que todo mundo fosse ao cinema não era a minha interpretação maravilhosa, não era o meu talento de atriz, e sim a minha beleza física. Eu tenho consciência disso hoje, na época não. Porque foram tantos que tinham cenas que eu até me recusava, primeiro brigava para fazer, depois acabava fazendo porque o diretor dizia, não, mas isso não vai aparecer assim, vai aparecer assado. E eu acabava fazendo para não prejudicar a produção. E alguns até me violentaram, as cenas foram muito ruins. Eu não gostei de fazer. Não me arrependo de nada do que fiz. Nada. Eu acho que na vida tudo é uma experiência. Eu acho que aproveitei bem as minhas experiências. Eu acho que isso acabou me tornando uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais atenta, mais carinhosa. Agora, eu passei a encarar como se fossem duas personagens. Uma, Rossana Estrela, a outra, Rossana normal, apaixonada, mãe de Rômulo, que tem uma casa, que tem pais. O único filme que meus pais viram foi Memórias do Gigolô. O meu pai, que fez aquele escândalo no início para aceitar a minha carreira, adorou o filme. Mesmo me vendo lá pelada, etc., ele entendeu que aquilo era um trabalho. A minha mãe detestou, odiou o filme, ela virou a cara o tempo inteiro, não viu o filme direito e nunca mais aceitou ver nenhum filme meu. Ela morreu sem ver nenhum outro trabalho meu.
Eu me lembro que em Anaterra, quando eu tive que fazer a cena da sanga, que estava fazendo 8 graus no sol e a sanga fica na sombra. A sanga, para quem não sabe, é um riozinho cercado de árvores. Então a água fica sempre na sombra. E eu com a roupa toda rasgada, quando o Durval gritou cena e eu entrei na água, o gelo foi subindo pelas minhas pernas. Eu tinha que andar no rio até a cachoeira. Quando eu cheguei debaixo da cachoeira, que eu acabo de rasgar a roupa e começo a me lavar e começo a chorar e a água começa a cair em cima de mim, eu não estou sentindo mais nada, a não ser o sofrimento da Ana, que aguentou uma curra de 20 homens para proteger o filho que estava escondido no meio do mato. Então ela não podia nem sequer gritar para não chamar a atenção do menino, que senão seria morto. Aí quando o Durval gritou, corta, que eu saí da água, eu estava toda roxa de frio. Aí o Durval me mandou me dar um conhaque, me cobriram com um monte de cobertor para passar o álcool, friccionaram, para voltar à circulação, né? Porque eu estava congelada. Mas eu queria repetir a cena e o Durval disse, de jeito nenhum, a cena está irretocável, não tenho o que repetir. Olha, Anaterra, na verdade, ela é um pouco parecida comigo. Ela é uma mulher forte em caráter. Ela se parece muito comigo, um caráter reto, um caráter verdadeiro, sincera, autêntica. E nisso eu adorei interpretar Anaterra. Na verdade, acho que Anaterra foi um dos papéis que eu mais gostei de interpretar. E teve todo um clima de romance, porque eu estava meio que começando o namoro com o diretor. E o Érico Veríssimo me mandou uma carta belíssima elogiando o meu trabalho. Então, sabe quando todas as conjunções cooperam para que as coisas se realizem da melhor forma possível? Assim foi Anaterra. Porque a Ana, ela era muito sofrida. E ela sofre muito com a morte do Pedro, com a gravidez que o pai não aceita. E durante Anaterra, o meu pai faleceu. Então, eu recebi a notícia 20 dias depois da morte dele. Eu meio que vi o meu pai na hora que ele faleceu, porque foi 6 horas da manhã, ele meio que me visitou no meu quarto. Então eu passei o dia inteiro muito para baixo. E essas coisas todas foram me abatendo, por isso que eu emagreci, sofri pra caramba, enfim. Mas foi tudo em prol do personagem. Ela lida com eles. Presa Proibida, já produção minha, uma história original da Moná Delassi, e com Zósimo Bubu e grande elenco, né? Foi a minha primeira produção e aconteceu várias coisas, você veja. O Mossi, que fazia o padre do filme, ele se acidentou durante a filmagem, sofreu um acidente de carro e a gente teve que tirá-lo de cena. Afora isso, a mulher do Rui Santos se suicidou durante a filmagem. Com tudo isso, eu consegui realizar o filme em 28 dias. Então, achei que eu fui muito bem como produtora, por isso continuei. A Rossana faz uma noviça, quer dizer, já deu os penúltimos votos para ser freira, mas ainda não se efetivou como freira. E ela vai trabalhar numa aldeia de pescadores, que é um lugar, quer dizer, foi filmado em Arraial, mas não era Arraial, era um lugar indefinido. E lá ela se enamora de um pescador, que é o Zósimo Bubu. E claro, isso cria um conflito com a Madre Superiora, que era a Moná Delassi. E ela também se descobre um outro mundo, o mundo do sincretismo religioso. Então tinha a personagem da Ruth de Souza, que ganhou um prêmio da PCA de melhor atriz coadjuvante com esse filme. Luciula, para mim, é um grande filme. E além de ser um grande filme, ele é bonito, é um filme bonito. E é mérito de 2 caras que toda a vida fizeram pornô chanchada e de repente eles se dispuseram a fazer um filme belíssimo, que é o Luciula. E acho que eles empenharam tudo que eles tinham para fazer esse filme, porque esse filme foi uma produção caríssima. A começar pelo figurino, que tinha uma equipe de figurinistas trabalhando só nos meus figurinos. Um dia no E as locações são maravilhosas. Então, você vê, Palácio Galante, grandes figuras.
Luciola, O Anjo Pecador, uma obra-prima, chamemos de José de Alencar, em que conta a história de uma cortesã, a Luciola, e o Paulo, um jovem recém-chegado do Nordeste para o Rio de Janeiro, se apaixona por ela, mas não entende as consequências de se apaixonar por uma cortesã no Rio de Janeiro. Ela era a coqueluche da época. Todos os homens estavam aos pés dela. E o Paulo não era diferente. Só que como ela se apaixona por ele, ela passa a se sentir indigna. Ela passa a achar que ela é uma coisa ruim. Por favor. Eu não vou contar o final do filme, porque o filme passa toda hora no Canal Brasil. Então é bom que as pessoas vejam. E ultimamente, o último filme que eu fiz foi Adagio ao Sol, que foi produção da Verona, dirigido pelo Xavier de Oliveira, e que ainda não conseguiu ir para as telas, provavelmente não irá mais. Eu destruí tudo. Destruí nosso casamento. Destruí a fazenda. Destruí você. Eu tenho a impressão que a Rossana, nesse papel, ela realmente galgou ela galgou, assim, digamos, alcançou uma escala superior na carreira dela. Quer dizer, ela deu uma dimensão, ela conseguiu se revelar também nesse filme, um talento que ela sempre teve, que é o de atriz dramática. Eu acho que ela com esse filme, ela adquire uma maturidade como atriz, e isso é muito importante. Ela sofria de depressão, amava o marido, mas o marido não a compreendia. Se apaixona por um rapaz muito mais jovem, que é um amor proibido, e ela não consegue conviver com esse tipo de pecado. Quando você entra no set de filmagem, tudo o que está em volta de você contribui para que você vista a personagem. E esse é o trabalho da atriz, é personificar a personagem que lhe foi confiada. Em personagens dramáticos, há toda uma exigência do teu interior, da tua interiorização como atriz, para criar a personagem, para você sentir o que a personagem está sentindo, coisa que você não precisa fazer nas comédias eróticas, porque normalmente as personagens não têm muita verdade, entendeu? São coisas mais leves. Eu acho que todas as minhas experiências cinematográficas foram assim maravilhosas. Eu tive a sorte de enriquecer muito com cada diretor que eu trabalhei, porque eu acabei fazendo grandes amigos no cinema. Eu tenho grandes amigos até hoje. Eu adoro o meu trabalho. Eu acho que eu não saberia viver sem o meu trabalho. Esse meu trabalho me encanta, me apaixona. É a minha vida, né? Eu decidi me tornar produtora porque tinha um monte de papéis maravilhosos que eu queria interpretar. Eu não queria mais fazer aqueles papéis de pornochanchada, de só sensualidade. Eu queria interpretar papéis fortes. Então, por isso eu me tornei produtora. Mas aí faltou dinheiro, porque aí acabou a Embrafilmes, as distribuidoras brasileiras foram acabando, os grandes distribuidores não existem mais, agora tudo é americana. E aí você fica num mato sem cachorro. Você tem que captar. Captar não é fácil, é muito difícil. Existem empresas que nem sabem o que é a lei fiscal de incentivo à cultura. E isso não é divulgado, quando deveria ser divulgado, para que o produto, para que o cliente, o patrocinador pudesse se familiarizar com isso e pudesse optar, puxa vida, isso é uma lei legal. E hoje em dia você não faz mais os filmes que você quer fazer. A maioria faz o filme para caçar o patrocinador. Então não existem mais histórias espontâneas. São histórias que você faz de propósito para catar determinado patrocinador. Eu acho isso o fim da criatividade do cinema. Acho o fim da picada. Mais importante que essa beleza física, você pode acreditar, é a beleza interior dela. Ela é uma pessoa puríssima, uma pessoa de um tato, de uma delicadeza. Ela vê a vida de uma forma bastante realista. Ela tem vontade de continuar. A continuidade faz parte
do dia a dia dela, de criar. Não é continuar apenas como ser humano, mais um número, CPF, identidade, mas mais uma pessoa que pode somar culturalmente, somar em termos artísticos. No filme Ana Terra tem um diálogo que eu acho fantástico, aliás é o diálogo que encerra o filme, que é um diálogo bem apropriado para o momento do cinema nacional, para o momento da indústria cinematográfica brasileira. A Ana Terra termina o filme dizendo assim: nós vamos viver de birra, só de birra. E nós que trabalhamos no cinema nacional continuamos de birra, só de birra, porque tudo é contra a gente. Então a gente vai continuar também de birra. Una volta, vorrei non cambiare. Questa volta non importa. Per te cambierei la mia vita in cambio di niente. Io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te. Anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, molto di più. Chega.